Bom dia a todos. Eu gostaria inicialmente até de agradecer a comissão organizadora, agradecer especialmente a Aline o convite de estar aqui hoje. E o tema que foi proposto é falar sobre a imunossupressão e hepatite B. Bom, aqui o meu conflito de interesses, faço palestras eventualmente, conferências para alguns laboratórios, mas essa minha apresentação eu não tenho nenhum conflito de interesses para a apresentação de hoje. Pode descontar meus segundos, porque o mouse está mais lerdinho. Quando a gente, principalmente até para os mais novos, né? Qual que é o impacto da hepatite B, né, uma doença que a gente tem uma vacina extremamente eficaz, aqui entre nós já faz parte, né, do programa de imunizações, então as crianças já recebem isso já mais, né, quase de 3 décadas recebendo a vacina da hepatite B. Nós temos impacto, a gente ainda tem que se preocupar com a infecção pelo vírus da hepatite B. Então eu trago aqui os dados da Organização Mundial da Saúde, do CDC, mostrando que nós temos, né, quase 300 milhões de pessoas com infecção crônica pelo vírus da hepatite B, e é esta população, né, que tem uma preocupação grande em relação à imunossupressão. 1.500.000 novas infecções ao ano e cerca de 820 mil mortes ao ano secundárias às complicações da cirrose hepática, com ou sem o hepatocarcinoma junto. E vemos aqui nessa cor, eu sei que talvez não dê para vocês enxergarem, mas quanto mais escura a cor, né, neste mapa mundi, maior a prevalência da hepatite B. E o Brasil, neste mapa da Organização Mundial de Saúde, é colocado numa cor de baixa prevalência, então menor que 2%, e de uma forma uniforme, que a gente sabe que não é assim, né? Então, a gente tem a região amazônica e depois a região aqui do leste de Santa Catarina, e Paraná, que são regiões onde a gente tem uma prevalência maior. E quando a gente vê, né, essa porcentagem, ou esse número de pessoas com infecção crônica pelo vírus da hepatite B, este é o dado, né, do último boletim do Ministério da Saúde do Brasil, de hepatites virais, disponível na internet, né, nesse endereço que está aqui embaixo, agora publicado em outubro do ano passado, a gente vê que onde se concentra a maior parte dos casos. Bom, primeiro que é ótimo a gente... Será que eu tenho uma folha de papel? Próxima folha. Desculpa, gente. Não, o mouse, ele não obedece. É ótimo a gente... Acho que agora vai com a folha. Está vendo que ele está meio... a gente aqui, né, na faixa etária pediátrica, a gente quase não tem, isso é devido à vacina, nos adolescentes, mas uma concentração grande a gente vê a partir aqui de 25, 29 anos, né, que é uma população, e depois na população até... 55, 59 anos, que é a maior parte das pessoas, né, com hepatite crônica, e são as pessoas que terão maior chance de precisarem, de serem submetidas a algum tratamento imunossupressor ou por alguma comorbidade que apareça aí na evolução da vida. E qual que é a preocupação em relação à infecção crônica do vírus da hepatite B e à imunossupressão? Então, nós sabemos que aquele conceito para os mais antigos, aqui, Aline, só eu e você, só tem gente nova, mas assim, quando eu aprendi, a gente falava, e que eu ensinei para a Aline, que hepatite B a gente curava. A gente não diz mais isso, né? Então, você tem até uma cura funcional, porque o vírus da hepatite B, ele não sai mais, né? Ele se mantém, então, o seu... material genético, parte dele, vamos dizer assim, ele se mantém no núcleo do hepatócito e ele se perpetua ali, né? Então, quem que fica lá? O cccDNA, né, do vírus da hepatite B fica incorporado no genoma do hepatócito. E ele produz, né, vírus que são
contidos, ou esta viremia, né, que acontece com a produção do cccDNA incorporado no hepatócito, ela não tem nenhum reflexo para as pessoas imunocompetentes, porque a resposta imune adaptativa rapidamente consegue eliminar essas partículas virais que são produzidas. Bom, se eu preciso desta imunidade aqui para conter, né, essa carga viral, quando eu tenho, né, alguma situação imunossupressora, essas partículas virais vão infectar novos hepatócitos, né? E durante a imunossupressão, então eu tenho uma produção livre, vamos dizer assim, né, das partículas virais. Vou ter grande problema durante a imunossupressão? Não. Quer dizer, vou ter porque o vírus fica lá absoluto, né, pleno, né, se reproduzindo, infectando novos hepatócitos. A hora que eu diminuo esta imunossupressão, que eu recupero a minha imunidade, né, o meu sistema imune, né, adaptativo vai reconhecer aqueles hepatócitos todos infectados, aquele vírus B como algo estranho a ser eliminado e podendo provocar daí um surto importante, né, de necrose hepatocítica, né, que pode ter consequências graves daí, né. Então, quem pode, né, em que população a gente se preocupa com a imunossupressão? A regra básica para a gente se preocupar com imunossupressão são todos aqueles que, na evolução da infecção pelo vírus da hepatite B, têm o cccDNA. Quem tem o cccDNA? Todos aqueles que são anti-HBC positivos, né? Claro que, se eu tiver também o vírus, né, e o marcador da presença do vírus é o HBsAg, este risco é maior, a gente vai ver isso. Mas só ter o anti-HBC, né, indicando uma infecção, né, prévia ou eventualmente atual, também já me mostra que eu tenho cccDNA e que a imunossupressão pode trazer problemas para esse paciente. E aqui a gente vê que, independente, né, da evolução, vamos dizer assim, ou dos marcadores sorológicos, né, da infecção crônica pelo vírus da hepatite B, nós temos cccDNA, né, no hepatócito. Claro que quando eu tenho o HBE, né, que é um marcador de replicação, presente, a carga aqui são as cópias, né, de cccDNA. Quando eu tenho HBE positivo, eu tenho mais cccDNA, mas eu também tenho, né, uma quantidade mantida, né, no paciente que é HBsAg negativo. Então, o paciente HBsAg negativo, anti-HBC positivo, mesmo que ele tenha o anti-HBs, a gente vai ver, é um paciente que, se imunossuprimido, ele traz preocupação. E, na verdade, é uma balança que a gente tem, né, entre o quanto eu tenho, né, de produção de partículas virais pela persistência do cccDNA e quanto eu tenho, qual é a intensidade da minha imunossupressão. Essa intensidade pode ser por uma doença de base, por exemplo, paciente HIV com CD4 muito baixo, pode ser uma doença oncohematológica que também né, iniciar quimioterapia, ou normalmente por drogas, né, que alteram a nossa resposta imune e favorecem daí a replicação e aumentam o risco daí de uma reativação do vírus da hepatite B. Aqui a gente vê, né, os estudos, né, com pacientes com doenças oncohematológicas e pacientes utilizando principalmente o rituximab, que é o grande, né, o protótipo, né, e o grande ameaçador, né, no sentido que ele depleta, né, células B, e a gente vê que tanto as barrinhas escuras são os pacientes anti-HBs positivo e anti-HBs negativo as cinzas. Então, o anti-HBs negativo é aquela que tem HBsAg positivo ou só o anti-HBC como único marcador. E a gente vê o quê? Que mesmo os indivíduos que já têm anti-HBs positivo, ele tem risco conforme, né, a comorbidade ou conforme a droga, ele também tem risco de reativação. Então, o paciente que antes a gente falava curado e hoje aquela cura funcional, né, ele, se imunossuprimido, ele perde essa capacidade que seria protetora do anti-HBs e ele pode reativar durante a imunossupressão. O grande avanço que tivemos, né, nesses pacientes ao longo dos anos foi
quando o advento, né, das drogas antivirais, mesmo a lamivudina, com risco grande, né, de resistência com o uso prolongado, mas a gente vê que os pacientes com o vírus da hepatite B em imunossupressão, aqui com as diversas doenças de base e com HBsAg positivo ou só anti-HBC positivo, aqui, por exemplo, o que está na barrinha laranja são os controles, então sem antiviral, e a gente vê que os antivirais, eles conseguem, todos eles, inibir, né, depois a manifestação de uma hepatite, uma reativação do vírus da hepatite B nesses pacientes imunossuprimidos. Então, o que a gente já pode, né, inferir é que paciente imunossuprimido que receberá medicação imunossupressora, a gente tem que avaliar a necessidade e a indicação, né, de fazer uma profilaxia desta reativação do vírus da hepatite B. Para isso, eu tenho obrigatoriamente que saber se o paciente que vai ser imunossuprimido, que está acompanhando com hemato, está acompanhando com oncologista, está acompanhando no transplante de órgãos, seja lá o órgão que for, eu tenho que ter o perfil, né, sorológico dele para saber se ele é suscetível ou se ele é de risco para desenvolver uma reativação de hepatite B e se ele vai merecer um acompanhamento especial ou uma profilaxia. Nós vimos que naquela balança, né, de carga viral, de imunossupressão, nós temos, além de saber o status, né, sorológico do paciente, a gente tem que saber também, né, ou a gente divide, né, as drogas imunossupressoras conforme o seu potencial de desenvolvimento, né, de reativação de vírus da hepatite B. E dessa forma, elas são classificadas, né, como drogas de baixo risco de reativação, risco moderado ou alto risco de reativação. Então, as de baixo risco são aquelas que ou não se tem nem comprovação de reativação do vírus da hepatite B ao longo de todos esses anos, ou que tem alguma comprovação, mas que o risco de reativação é menor de 1% de todos os pacientes que recebem essas drogas. De risco moderado, tem uma previsão de mais de 1% dos pacientes com marcador sorológico de hepatite B, entre 1% e 10% de reativação, e aquelas consideradas de alto risco, têm um risco de reativação superior a 10%. E a gente encaixa, né, as drogas imunossupressoras em alguma destas classificações, e conforme os risco moderado e risco alto, são pacientes que devem, sim, ser submetidos à profilaxia. Então, nós temos as classificações, né, então, com os agentes, as tabelas, com as classificações, né, dos agentes, as indicações dessas medicações imunossupressoras e qual o risco estimado de reativação do vírus da hepatite B. Então, a preocupação maior é o rituximab, né, que tem um risco, nos pacientes HBsAg positivo, de reativação pós a sua suspensão, de 30% a 60% dos pacientes irão reativar, e no paciente que é anti-HBC puro, né, mais de 10% dos pacientes sem uso do rituximab também ter o risco de reativar, né. Outras drogas também, né, aqui todas elas, 15% a 30%, corticoide em altas doses, né, mais do que 4 semanas, então dose moderada, a gente vai falar disso nos outros, 10 a 20 miligramas por dia por mais de 4 semanas, dose elevada, mais de 20 miligramas por dia por mais de 4 semanas, também aumenta o risco nos pacientes HBsAg positivos, né. Já o risco moderado, então aqueles que o risco de reativação do vírus da hepatite B é de 1% a 10%, então as drogas estão listadas aqui, a adalimumab que se usa bastante, fliximab também, a Dabacet também que está aqui, corticoide, claro que nem se fala, né, o seu uso, e o risco de reativação do vírus da hepatite B. E tanto os pacientes, né, com uso de drogas, né, classificadas como de alto risco, como os pacientes que usam as drogas classificadas ou esquemas posológicos classificados como risco moderado, são pacientes com indicação de profilaxia. Já os pacientes, né, com risco baixo, as drogas, aliás, né, que levam risco baixo de reativação do vírus da hepatite B, então, os imunossupressores mais antigos, azatioprina, 6-mecaptopurina, metotrexate, corticoide intraarticular, o corticoide, dependendo da dose e dependendo
do perfil sorológico, ele é classificado também como de baixo risco de reativação do vírus da hepatite B, né? E como a gente maneja, né, a profilaxia, então o que é indicado? Então, nos pacientes que são HBsAg positivos e anti-HBC, e que vão receber, né, drogas classificadas como risco alto ou moderado, eles devem receber antiviral, e daí qualquer antiviral, né, os 3 antivirais disponíveis conforme as regras de dispensação do Ministério da Saúde. Da mesma forma, os pacientes anti-HBC positivos, principalmente recebendo rituximab ou transplante de medula óssea, eles também devem receber profilaxia com qualquer uma dessas drogas disponíveis. E os outros pacientes, né, a gente pode, você tem uma opção no cardápio que seria a profilaxia ou fazer uma monitorização, pelo menos trimestral, com o nível de ALT, da carga viral do vírus da hepatite B e do HBsAg, principalmente naqueles, né, que eram HBsAg negativos, porque ele pode haver uma soroconversão para S de novo, né? Mas lembrando que esta opção de monitorização, nós temos que ter a garantia e a certeza, né, de que nós não perderemos este paciente neste controle a cada 3 meses, enquanto ele estiver recebendo droga imunossupressora, né? Se houver alguma preocupação, porque o serviço acaba não tendo condições, né, de checar se ele faltou, de fazer busca ativa naqueles que faltam, né, reagendar o paciente, saber o que está acontecendo, talvez, na minha opinião, a opção melhor seria manter até a profilaxia do que o risco de um abandono do acompanhamento, por às vezes, falha não é pessoal, mas do sistema, que isso a gente sabe que acaba acontecendo, né? E o monitoramento, então, a cada a 3 meses, e se eu tiver, né, a reativação do vírus da hepatite B, né, diagnosticado, ou com soroconversão para o S, ou aumento de carga viral, a gente deve iniciar a quimioprofilaxia. A recomendação, né, no ano passado, não, na verdade 2020 já, a Sociedade Brasileira de Hepatologia e a Sociedade Brasileira de Infectologia juntas, né, elas produziram um documento sobre um consenso, né, de manejo do vírus da hepatite B em todas as suas nuances, e colocam aqui também nesta tabela, que é uma tabela baseada nas recomendações da Associação Americana de Gastroenterologia, também colocando as drogas conforme o seu risco de reativação, as recomendações de profilaxia ou monitorização e o risco desta reativação. Bom, eu tenho um paciente, um anti-HBC positivo, ele será imunossuprimido, ele é encaminhado para o nosso ambulatório, para a nossa avaliação. Quando que a gente deve começar esta profilaxia, né? Então, o ideal é começar antes do início do esquema, né, do tratamento imunossupressor, no mínimo 1 semana antes. Mas lembrando que o tratamento da doença de base tem prioridade em relação a esta profilaxia. Então, se eu não comecei, né, o oncologista já começou antes, encaminhou durante o tratamento, não tem importância, né? A gente começa a droga assim que a gente tiver contato com o paciente, e a gente não deve, né, orientar que o oncologista, o médico do paciente, retarde o tratamento imunossupressor. E a gente vai manter o tratamento por um período, em algum momento isso aqui vai funcionar, a gente vai manter o tratamento por um período de 6 a 12 meses depois da descontinuação da quimioterapia ou da imunossupressão. Então, é X o tempo que ele vai tomar, que isso não é a gente que vai definir, mas eu vou manter então, o controle de reativação e manter a droga antiviral de 6 a 12 meses, dependendo até da droga utilizada. Mas lembrando que, né, existem várias descrições, vários trabalhos na literatura mostrando que, particularmente com a terapia anti-CD20, a gente pode ter reativação depois de 12 meses da interrupção
Então, os pacientes que fizeram a profilaxia, né, se a minha opção for, né, suspender com 12 meses, eu devo manter o acompanhamento, talvez por mais 6 meses ou por mais outros 12 meses desse paciente, com ALT, com carga viral de vírus B, e para aqueles que eram de HBC, a sorologia para poder perceber esta reativação e, eventualmente, reintroduzir a medicação. Então, não é eu interrompi, pronto, você está de alta, não volta mais aqui, tá? A gente vai precisar acompanhar ainda este paciente. E quem tem o risco maior de reativação, né? Bom, primeiro vai reativar quem for anti-HBC positivo. Aqueles que têm o HBsAg positivo, ele tem maior risco de reativação do que aquele que tinha o anti-HBC como marcador isolado, né? E os consensos, então, né, das sociedades de hepatologia recomendam, né, que todos os pacientes candidatos à terapia imunossupressora façam uma triagem, né, com os marcadores de hepatite B obrigatório, assim como vai fazer um hemograma, uma creatinina para ver se tem toxicidade. Então, no mínimo, HBsAg e anti-HBC como triagem de todos aqueles que receberão a terapia imunossupressora, preferencialmente antes de iniciar essa terapia imunossupressora. A gente está com problema, viu, gente, meninas? Eu estou de boa, mas pronto. E vamos avaliar sempre, né, para o início, né, então, fazendo os marcadores para o início da terapia antiviral ou a decisão de iniciar ou a monitorização, dependendo do grau de imunossupressão, as drogas que serão utilizadas, que elas vão refletir o risco dessa reativação. E quando a gente pensa, né, que a gente inserir, a Rosiane está aqui, trabalha na secretaria com planilhas de custo e tudo, e ela sabe que o gestor vai perguntar, se eu estou lá no hospital da mulher, não é? Você quer colocar mais esse exame para todo... Olha quanto isso vai custar aqui para mim, eu vou aumentar o custo disso. E aqui são vários estudos, eu achei extremamente interessante, da Associação Americana de Oncologia, mostrando a relação custo-efetividade de inserir os marcadores da hepatite B na triagem dos pacientes oncológicos, né? Então, os trabalhos aqui são todos unânimes, em tratamento oncohematológico, câncer de mama, que vale a pena, que é custo-efetivo você inserir, né, na triagem dos pacientes oncológicos esses marcadores. E ele traz, a Associação Americana de Oncologia, esse fluxograma, que a gente não vai falar tá, quadrinho por quadrinho, né, tá aqui a referência, né, para todo mundo, mas ele coloca, né, então o screening inicial com HBsAg e anti-HBC, depois quais as drogas que serão utilizadas, que tipo de tratamento, a gente vê que, por exemplo, quem faz reposição hormonal como tratamento, né, da neoplasia, você é um baixo risco, então você vai fazer sua monitorização, e ele vai categorizando, né, para cada uma das situações, HBS ou anti-HBC, e conforme as drogas de maior ou menor risco, qual é a sugestão de conduta mais apropriada, se iniciar o antiviral ou se fazer a monitorização. E isso que eu separei, acho que a gente vai ter bastante tempo aqui para a gente conversar e as nossas dificuldades do dia a dia. Agradeço à doutora Aline, é bom a gente ver, né, aqueles que, ela disse no começo, né, viu uma inspiração, porque, né, foi nossa aluna e residente, é bom saber que, né, os frutos saíram melhores do que a árvore inicial. Então, eu agradeço, Aline, a colaboração por esta aula e agradeço a atenção de vocês também.